Então vamos à questão 161 da prova azul do Enem de 2023, tá? Foi a questão considerada a mais difícil da prova do Enem. Com certeza, sim, era uma questão que, em termos de TRI, se tu errou ela, tu não te prejudicava muito, porque ela foi uma questão considerada muito difícil mesmo, tá? Então ela diz assim, ó: a taxa mensal de juros compostos praticada nesse financiamento é de... Uma loja vende seus produtos de duas formas: à vista ou financiando em três parcelas mensais iguais. Financiado em três parcelas mensais iguais. Para definir o valor dessas parcelas financiadas, a loja aumenta em 20% o valor do produto à vista e divide o novo valor por três. A primeira parcela deve ser paga no ato da compra e as duas últimas em 30 e 60 dias após a compra. Um cliente decidiu comprar de forma financiada um produto que, à vista, custaria 1.500. Então, o preço à vista seria 1.500, tá? À vista, eu vou dizer que é no tempo zero, é no ato da compra. Se ele vai optar pelo financiamento, o que a loja vai fazer? Ela vai pegar esses 1.500, vai acrescentar 20%. A gente sabe que 10% é 150. Então, se eu acrescentar 20%, eu vou acrescentar 300, né? E o valor ficaria R$ 1.800. Ou quem prefere multiplicar por 1,2, aumentar 20% é multiplicar por 1,2, vai dar os 1.800. E esse valor é dividido em três partes iguais, sendo então a primeira no tempo zero, no ato da compra, ele vai pagar 600. A segunda, após um mês, a segunda de 600 após um mês, e a última de 600 após 2 meses. Para descobrir qual é a taxa de juros, a gente tem que trazer esses pagamentos parcelados todos para o dia da compra, tá? E como é que a gente faz isso? Por exemplo, esse primeiro, o que ele diz ali, que a primeira parcela é paga no ato da compra, esses primeiros R$ 600 aqui, ele não está pagando juro porque não passou nenhum mês. Mas, na segunda prestação, ele já está pagando um mês depois da compra. Então, já rolou juros de um mês. Então, eu tenho que saber, esses 600, se ele fosse pagar à vista, ele pagaria quanto, tá? Então, para trazer esses 600 para o dia da compra, é como se fosse assim, ó. Eu costumo dizer para vocês, se eu quero trazer um mês para trás, eu divido esse valor por um mais a taxa. Porque quando eu quero ir um mês para frente, eu multiplico por um mais a taxa. Quando eu quero voltar um mês para trás, eu divido por um mais a taxa. Mas quem tem mais dificuldade de entender isso, pode fazer com aquela fórmula do juro composto, tá? O montante é o capital vezes um mais i elevado no tempo. O montante seria o valor de R$ 600, que eu vou pagar um mês depois da compra, e o capital seria quanto que esse valor é à vista, né? E esse capital, ele vai ser multiplicado por um mais i elevado na um, porque vai passar um mês. E dessa forma, eu isolo quem é o meu capital e eu chego em 600 dividido por um mais a taxa. Então, eu trago esse pagamento para o dia da compra, tá? De um modo muito parecido, eu vou pensar na última parcela, né? A última parcela, eu vou ter que trazer ela 2 meses para trás. Se eu vou ter que trazer ela 2 meses para trás, uma maneira rápida de fazer isso é dividir essa prestação pela razão ao quadrado. Quando a gente divide pela razão ao quadrado, deixa eu só melhorar o meu 600 que tinha ficado muito feio. Se a gente dividir pela razão ao quadrado, a gente está trazendo essa prestação para o dia da compra, porque ela estava 2 meses no futuro, né? Se eu quiser ver isso com a fórmula, é como se o montante fosse de novo 600, o que eu vou pagar no futuro é 600, e eu quero descobrir o valor à vista. E vai ter passado 2 meses, então eu vou ter multiplicado pela razão, e eu vou ter multiplicado de novo pela razão. Então esse um mais i vai estar ao quadrado. Passando isso aqui para o outro lado, dividindo, eu descubro qual é o preço à vista, né? Então, só que eu sei que o preço à vista, ele tem que dar 1.500, né? A gente tinha lá, ó, o preço à vista
a gente sabia que ele era 1.500. Então, como é que eu chego nesse 1.500? Somando a entrada, se eu somar, vou apagar aqui só para não ficar tanto arriscalhado. Se eu somar o valor da entrada, que é 600, mais o valor atualizado da primeira prestação, mais o valor atualizado da segunda prestação, eu tenho que ter o preço à vista, né? Eu trouxe todos os pagamentos para o dia da compra. O primeiro de 600 já estava no dia da compra. O segundo tem que ser 600 dividido por um mais a razão. E o último, 600 dividido por um mais razão ao quadrado. Quando eu trago todos os pagamentos para o dia da compra, isso teria que resultar exatamente no preço à vista, que a gente sabe que é 1.500, ok? A gente nunca pode somar pagamentos feitos em datas diferentes. Isso é uma coisa que eu digo muito na aula de matemática financeira, né? Enfim, então a gente levou os pagamentos todos para uma mesma data. Deixa eu compartilhar a tela que eu estava escrevendo com vocês. Deixa eu ver onde é que ela está. Tá aqui. A gente leva os pagamentos todos para uma mesma data, e quando a gente soma, a gente levou tudo para o tempo zero, e quando a gente soma, a gente tem que ter o preço à vista, tá? Uma maneira que talvez facilite bastante é a gente trocar esse 1 mais i, que aparece aí, por um x. Trocar esse 1 mais i por x. Que aí fica assim, 600 mais 600 dividido por x, mais 600 dividido por x ao quadrado, tem que dar 1.500. Então, 600 dividido por x, mais 600 dividido por x ao quadrado, tem que dar 1.500. Esse 600 eu vou passar para lá diminuindo, e a diferença é 900, né? Aí eu vou fazer o MMC, que é x ao quadrado, e vai ficar 600x mais 600, tudo sobre x ao quadrado, igual a 900. Aí eu vou passar o x ao quadrado multiplicando para o outro lado, e vai dar assim, 900x ao quadrado igual a 600x mais 600. Aí eu posso cortar esses zeros ou dividir tudo por 100, e vai ficar 9x ao quadrado igual a 6x. Eu estou dividindo por 100, então eu cortei os dois zeros aqui. Meu Deus, estava muito ruim a minha letra, deixa eu melhorar um pouquinho. Aqui era 600x mais 600. Aí eu cortei os zeros, né? Vai ficar 6x mais 6. Passo tudo para um lado, chego numa equação de segundo grau, vou aplicar a fórmula resolvente, vai dar menos b, vai ficar 6, mais ou menos raiz de 36, menos 4 vezes 9 dá menos 36 vezes menos 6 dá mais 216, eu acho. Ah, acho que antes de aplicar na fórmula, gente, vamos facilitar a nossa vida, pelo amor de Deus. Dá para a gente dividir toda a equação por 3, vai ficar mais fácil. Antes de botar na fórmula, vai ficar 3x ao quadrado menos 2x menos 2 igual a zero. Aí, aplicando na fórmula, vai dar 2 mais ou menos raiz de b ao quadrado 4, menos 4 vezes 3 vezes menos 2 vai dar 4 mais 2 vezes 2, 24, vai dar raiz de 28. Dividido pelo dobro do a, dividido por 2 vezes 3, 6. Então vai dar 2, mais ou menos. Ele manda usar a raiz de 28 na questão como 5,29, tá? 2 mais ou menos 5,29 dividido por 6. Quando a gente faz menos, vai dar negativo, o que não vai interessar, tá? Uma das raízes vai dar negativa, mas a outra vai dar positiva. Seria 7,29, né? Dividido por 6. Se a gente faz a conta 7,29 dividido por 6 dá exatamente 1,215. 1,215, tá? Mas lembra que esse x, ele era 1 mais a taxa. Então, se 1,215 é 1 mais a taxa vai ser isso menos 1, vai ser 0,215, que é o mesmo que dizer que a taxa de juros
era 21,5% que estava na letra D de Deus. Mas como vocês podem ver, é uma questão muito difícil. Era com certeza um dos itens mais difíceis dessa prova, dessa edição de 2023.